primeira questão que eu vou colocar, quer dizer, a maneira como eu resolvi recortar esse tema, é uma maneira que diz respeito às minhas pesquisas, né, que eu tenho desenvolvido nos últimos 20 e tantos anos. Eu cada vez me esqueço mais dos anos que eu estou fazendo a pesquisa, porque fica chato a gente ficar dizendo que faz não sei quantos anos, né? Então, antigamente já faz 10 anos, aí todo feliz, agora faz 30 anos, pô, esse cara aposenta, manda embora, né? Mas que é essa questão do processo, né? Quer dizer, lembrar a todos que o direito como uma norma, né, que é ungida, né, por qualquer sociedade e por qualquer instituição social como uma norma coercitiva, ela certamente implica transgressões a essa norma, né, e ela, portanto, implica em qualquer sociedade a existência de instituições que tentam ou procuram ou estão destinadas a administrar os conflitos que surgem dessa transgressão das normas, né? Então, para isso também, em qualquer sociedade, ou seja, para que essas normas se apliquem ou não se apliquem, para que elas se façam valer, nós temos também uma série de regras, que são as regras que, digamos assim, contextualizam a aplicação desse direito. E essas regras, né, aqui na nossa tradição ocidental, nós chamamos de processo, né? Quer dizer, o processo é exatamente a maneira como, institucionalizadamente, se pensa que as normas, digamos assim, de direito que tem um conteúdo moral, tem um conteúdo filosófico e tal, devem ser aplicadas. Acontece que essas normas processuais, ou esse direito processual, que na faculdade de Direito, na qual eu estudei, e acho que até hoje, era chamado de direito adjetivo, né, em oposição a um suposto direito substantivo, que é esse direito fundado na filosofia do direito, fundado em uma série de valores morais e éticos e de vária extração. Essas normas também têm um profundo conteúdo ético e um profundo conteúdo moral. E estão associadas, em qualquer sociedade, à forma como essa sociedade deseja legitimar, ou deseja fazer com que sejam legítimas, essas atuações de aplicação da lei. Então, o processo, na minha perspectiva, e não só na minha, evidentemente, mas de vários outros pesquisadores, é tão ou mais importante que o direito substantivo, porque o processo vai efetivamente dizer se aquele direito substantivo, chamado substantivo que está sendo aplicado, foi aplicado de forma legítima ou não, né? E quando, por exemplo, nós estamos tratando, só para dar um exemplo, né, quer dizer, de uma teoria social brasileira, ou de uma teoria política brasileira, basta dizer que muitas vezes se argue, né, que as leis estão sendo aplicadas, e com muita frequência também se argue que elas não estão sendo aplicadas, e a questão toda que se aventa nessa ocasião é a questão processual, né? Quer dizer, por que não se aplica, por que se aplica, por que a uns se aplica, por que a outros não se aplica. Aliás, é uma discussão bastante contemporânea que está nos jornais ultimamente com muita veemência, né? Por conta de uma série de operações que enfrentam certas infrações de diferentes camadas sociais ou de diferentes segmentos da sociedade brasileira. Então, a antropologia, nesse sentido, ela tem alguma utilidade, que é a minha segunda formação, porque a antropologia, em primeiro lugar, ela retira a questão do direito e da sua íntima associação com o Estado, né? Quer dizer, a antropologia acha que todas as sociedades têm normas, todas as sociedades têm pessoas que infringem as normas, e todas as sociedades têm instituições que tratam de administrar esses conflitos que surgem daí. Portanto, a questão do Estado é apenas uma exceção, ou, se quiserem, é um caso dessas sociedades, mas não é um caso que reúne, né, a existência, o que diz que o direito só existe quando o Estado existe. Então, essa associação
que eu vou abordar mais adiante aqui, entre o Estado e o direito, para a antropologia é uma associação excepcional, né? Porque a maior parte das sociedades não tem Estado, e as sociedades que não têm Estado, todas têm direito. Então, isso aí é uma perspectiva que aponta certamente, né, mais uma vez, para reforçar esse ponto de vista, de que o importante não é se o Estado existe, se a sociedade tem leis, se não tem leis editadas pelo Estado, mas de como essas leis são aplicadas de acordo com os seus direitos. E isso nos leva certamente à ideia das representações que as sociedades têm sobre o conflito, que são representações bastante distintas também, porque conflitos não são necessariamente criminalizados, não é isso? Quer dizer, há uma série de conflitos na sociedade, conflitos cíveis inclusive, que não são criminalizados e que a sociedade trata de administrar de acordo com as suas instituições, né, que estão destinadas para isso. E esses conflitos certamente são administrados através da produção, que é a terceira questão aqui, da produção de verdades. Ou seja, toda vez que eu vou administrar um conflito, eu tenho que criar uma verdade. Essa verdade pode vir das partes que estão em conflito, e essas partes podem chegar a uma conclusão sobre o conflito, e elas podem, portanto, chegar a uma verdade que é produzida pelas próprias partes, ou essa verdade pode vir de outro lugar, ou ela pode estar em outro lugar, além, acima, abaixo das partes, fora das partes, e então ela se imporá sobre as partes. Dessa maneira, nós temos uma ideia de que as sociedades todas têm normas, têm conflitos, têm instituições, e temos algumas questões sobre a forma de administração desse conflito e também sobre a forma de produção da verdade jurídica. Na antropologia do direito ocidental, costuma-se com muita frequência, e também na história do direito, que também não é um forte, vamos dizer assim, das faculdades de direito do Brasil, costuma-se dizer que nós temos duas grandes tradições ocidentais que se centralizam, se centram nessa figura do Estado moderno, e que são a common law e a civil law, né? E é interessante fazer um passeio sobre essas duas tradições, porque do ponto de vista do processo, quer dizer, do ponto de vista da legitimidade das decisões judiciais, elas se distanciam muito, elas têm muita diferença no que tange às suas formas de administração de conflito. E há uma questão também muito interessante, porque, como embora elas tenham nascido juntas, tanto a common law como a civil law, né, sua origem tanto é dada pelos historiadores das ideias como Foucault, como pelos juristas como Berman, que se centraliza entre o século IX e o século XI, e fundamentalmente esse nascimento do Estado, né, nessa época de um Estado ainda incipiente e de um rei propriamente, vai se desdobrar em modelos estatais também que são bastante distintos. Mas embora elas tenham começado da mesma maneira, é certo que essa figura da centralização do Estado traz uma alternativa à administração de conflitos do ponto de vista da common law. E é fácil também que essa alternativa que se coloca para a administração dos conflitos através desse Estado central que vai aparecendo por essa época, é uma alternativa que se coloca como uma opção do acusado. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para se discutir contemporaneamente. Quer dizer, o processo, do ponto de vista da common law e do ponto de vista do Estado incipiente ocidental, ele nasce fundamentalmente como uma opção do acusado que se sente injustamente acusado. Então ele é um direito da pessoa que está sendo acusada. Ele é uma garantia que essa pessoa tem contra uma injustiça que possa ser cometida ou pelo Estado ou por uma outra pessoa mais poderosa ou que tenha cometido uma injustiça contra, ele se sinta injustiçado por essa pessoa. E como ele é um direito do acusado, ele é um direito disponível. Quer dizer, o acusado pode usar isso ou pode não usar isso, que é a maior característica de que isso é um direito próprio dele. E essa característica do direito da common law, né, direito do processo, due process of law, né, em inglês, como se chama, ela não desapareceu até hoje.
E ela, evidentemente, que vai, vamos dizer, dar frutos, ou vai se modificar, né, no decorrer do tempo, de muitas maneiras, mas ela vai continuar tendo essa característica, né, de se ver o processo como uma coisa que representa fundamentalmente uma defesa dos cidadãos, dos súditos inicialmente, depois dos cidadãos, contra os abusos dos outros cidadãos, dos outros súditos ou do Estado, né? Então, desse ponto de vista, há uma questão importante que se coloca para esse tipo de processo, que é a questão da verdade que esse processo faz surgir, né? Quer dizer, se ele é um direito do acusado, ele é um direito que ele tem porque ele está julgando-se, né, injustiçado por alguma acusação, e ele é um direito disponível, a qualquer momento ele pode desistir desse direito. E isso nos leva a pensar que a verdade construída por esse processo, que vai administrar o conflito, é uma verdade que está atada, está atrelada à questão da verossimilhança, e não à questão de uma verdade ontológica que vai ser descoberta para poder resolver o conflito. Ou seja, a verdade pertence, a construção da verdade pertence às partes, e não pertence a algo, a uma instância, a um lugar, a uma pessoa que está fora das partes. É assim que se constitui o processo, nas suas formas mais antigas, né? Esse tipo de processo, como o inquest e o trial by jury, em que o acusado reunia testemunhas, né, para que elas dissessem a verdade, né, verdict, para que desse o seu veredito e, portanto, construísse consensualmente uma verdade que poderia retirar a acusação sobre si mesmo. E, nesse sentido, há também uma questão muito interessante, que eu vejo pouco discutida, é que a finalidade do processo, evidentemente, lógico, é absolver a pessoa. O processo existe para absolver as pessoas, porque a pessoa só usa o processo quando ela está dizendo que é inocente das acusações que lhe foram feitas. Então, a associação do processo com a inocência é imediata, o que cria, por exemplo, algumas questões bastante engraçadas, porque, evidentemente, que na nossa tradição é o contrário. O sujeito está sendo processado, o sujeito está devendo alguma coisa, está implicado em alguma coisa. E nos Estados Unidos, por exemplo, o sujeito está sendo processado é o contrário. É o sujeito que não aceitou ser culpabilizado e insiste em ser processado para que possa demonstrar a sua inocência. Então, o sujeito que está sendo processado nos Estados Unidos está lutando pela sua inocência. E o sujeito que está processado no Brasil está lutando para não ser condenado, né? Porque ele já foi pré-julgado uma vez que começaram um processo contra ele. Isso é uma coisa interessante porque, como a advocacia, agora mesmo eu vi com muita satisfação que a OAB do Rio, não é isso? Vai fazer um seminário com a França sobre advocacia internacional, etc. É altamente louvável. Quer dizer, como a advocacia vai se internacionalizando, é preciso prestar atenção nessas nuances, né, que fazem com que contextos históricos, políticos e econômicos diferentes deem sentidos diferentes a questões que para nós estão muito naturalizadas, né? O contraste dessas tradições, que é inevitável, né, hoje, ele vai levar a uma reflexão necessária sobre isso, por causa dessas questões. Então, esses modelos de processo, né, da common law, são modelos de consensualização. E por isso, eles não se chamam modelos contraditórios, que são modelos exatamente do dissenso infinito. Eles são de modelos adversários, né, modelos adversários que constroem fatos consensuais progressivamente, ao modo da reflexão científica, e esses fatos consensuais, né, que se tornam, entre aspas, verdadeiros juridicamente, eles são capazes de levar aqueles jurados, né, a formular uma decisão ou dizer uma verdade em cima dessas diferentes consensualizações que foram colocadas. Essa característica da common law não escapou desapercebida, como um parênteses aqui, da antropologia, porque a antropologia, evidentemente a antropologia do direito, que é muito pouco desenvolvida no nosso país, embora seja do currículo, é básico, eu acho muito engraçado isso, porque quem é que vai dar aula disso? Mas, anyway, ela é um fato muito interessante, porque ao pensar que as sociedades tinham normas, os antropólogos britânicos, principalmente,
né, que fazia uma antropologia, inclusive chamada de Juro Anthropology, quer dizer, antropologia jurídica, né, eles procuraram nas sociedades primitivas essas formas de administração de conflitos por consenso. E muitas vezes, inclusive, estabeleceram modelos evolutivos entre formas de administração de conflitos que iam de sociedades que eles chamavam de sem Estado até sociedades com Estado, sociedades sem tribunais, sociedades com tribunais, sociedades que tinham tribunais, tinham funções especializadas e não tinham funções especializadas. Então, a antropologia do direito na área da common law não é novidade nenhuma, é apenas mais uma extensão da reflexão jurídica que se faz sobre as normas e as normatividades da sociedade, das sociedades todas e da sociedade estatal em particular. Essa forma de consensualização também eu gostaria de chamar a atenção, ela tem problemas. Porque se você está lidando com uma verdade jurídica, que não é uma verdade, vamos dizer, externa às partes, é uma verdade que se encontra nas partes e que nasce de alguma maneira, e se legitima de alguma maneira, pela sua consensualização, a consensualização leva naturalmente a uma padronização. E a padronização de qualquer coisa leva àquilo que o Foucault, de uma maneira, ou Elias de outra maneira chamava, de uma normalização, né? Então esse tipo de controle social através de sucessivas consensualizações cria inevitavelmente, e cria da mesma maneira que o contraditório cria o dissenso infinito, a consensualização cria o desvio infinito. Isso quer dizer, a mesma maneira em que eu estou consensualizando, padronizando, eu estou dizendo que tem alguém fora do padrão, que tem alguém desviante. Isso é uma coisa bastante evidente, por exemplo, em um tipo de criminalidade que nos causa muita surpresa, né, e causa grande escândalo no Brasil e também nos Estados Unidos, que é esse camarada que vai lá para cima da escola, vai lá dar um monte de tiro, opção de gente, sobe lá numa torre, fica dando tiro e tal. Quer dizer, ele é o desviante que não conseguiu conviver com o desvio. Quer dizer, ele ficou tão desviante que ele resolveu se desviar, vamos dizer, de uma maneira definitiva, né, e acabar com o seu próprio desvio, acabando com a sua própria vida, porque a finalidade desses camaradas, inclusive, é fazer um grande estrago e acabar morrendo, né? Isso está vinculado, né, estruturalmente a essa ideia de que as regras, as normas, elas não vêm de uma entidade externa, mas elas vêm de consenso. E eu, ao não conseguir me adaptar a essas normas e a esses consensos, eu sou um desviante, quer dizer, eu sou uma pessoa que estou outlaw, né? Como se dizem no oeste americano, né? Eu sei que estava outlaw, fora da lei, não é isso? Aí pode matar o fora da lei, enforca, né? Apanha recompensa e tal, porque ele está outlaw, ele não está dentro da sociedade. Quer dizer, há uma associação simbólica entre a regra, que é consensualizada, a sociedade e a sociedade, né? Quer dizer, a regra é social por definição, né? Embora haja instituições que estejam tratando de administrar esses conflitos, mas o fundamento dessa regra é um fundamento social por definição. Ora, nós temos do outro lado uma outra tradição que cria um paradoxo processual, porque ela nasce exatamente dessa raiz, né, que é essa raiz lá da Inglaterra, do Henrique II, etc., segundo a mitologia jurídica e tal, e vai se constituir em um outro tipo de instituição que administra conflitos e vai se afastar de alguma maneira da sociedade. Isso vai criar instâncias de administração de conflitos que, em vez de convergirem, né, para a legitimação da palavra das testemunhas, como é o caso do inquest e do trial by jury, elas vão convergir para a palavra de uma pessoa associada ao Estado. Quer dizer, é o Estado que vai nomear, ou vai decidir, ou vai resolver quem é que vai decidir aquele conflito, e não mais as partes, nem as testemunhas das partes. Então a civil law cria um paradoxo. Por quê? Porque o processo, que era uma coisa absolutamente associada a uma opção do acusado para se defender, é absorvido, é apropriado, é capturado pelo Estado, e eu tenho que continuar dizendo que ele é uma segurança, que ele é uma garantia, que ele é o direito
da democracia, dos cidadãos e das formas normais de administração de conflito. Por isso é muito interessante quando na nossa Constituição alguém traduz due process of law, que antes da Constituição, nos livros brasileiros de direito, não aparecia como devido processo legal, aparecia como processo regular, ou devido processo regular, das traduções brasileiras de livros americanos antes da Constituição. Como é que a Constituição transformou esse processo, que não tem nada a ver com o due process of law, porque ele não é um processo do acusado, ele é um processo do Estado, transformou então eu só posso cuidar da regularidade dele, né, da regularidade, da conformidade dele com a lei, mas não mais ele está disponível para o acusado, ele é um obrigatório para o acusado e ele é uma iniciativa estatal. Iniciativa essa que, evidentemente, que nos países todos se distinguiu de muitas maneiras, na França, na Itália, mas em Portugal, né, assumiu uma conotação muito interessante, que era uma criação, uma invenção dos nossos pais coloniais, que é a inquirição devassa, né, e que era uma coisa que era secreta, sigilosa e que era iniciada ex officio. Quer dizer, a inquirição devassa é iniciada não por iniciativa de um queixoso, não por iniciativa de um acusado, não por iniciativa de uma queixa ou uma denúncia anônima só. Ela é uma coisa que pode ser iniciada por iniciativa do juiz e, portanto, por iniciativa do Estado. Ou seja, o Estado captura essa iniciativa do acusado e traz para si essa tarefa. E, em seguida, né, a professora Alana está lá, com quem eu aprendi a maior parte dessas coisas, e em seguida institui, né, que o conflito deve ser resolvido através da busca de uma verdade real, né, de uma verdade que tem uma essência, que pode ser conhecida e que deve ser conhecida através desse método de senso, né, de senso infinito, que é um contraditório, e que leva, portanto, a uma escolha entre um vencedor e um perdedor nessa lide que se apresenta, que deixa de ser um conflito, deixa de ter a ver com a sociedade e passa a ser uma discussão técnica entre dois contendores, que tem que discordar sempre, né? Então, essa sensibilidade jurídica cria também uma outra coisa muito interessante, que é essa substituição que o Estado faz da sociedade. Quer dizer, o Estado não só substitui o acusado no processo, quer dizer, que era dele, mas o Estado substitui a sociedade, porque o Estado vai processar as pessoas em nome da sociedade. Quer dizer, ele acha que ele está defendendo os interesses da sociedade e, por isso, o interesse vai se chamar público. Mas notem bem, esse interesse público que o Estado cria dessa maneira, ele não é um interesse público da categoria public, que se tem em inglês, por exemplo, que se reflete e que se refere necessariamente à coletividade. Toda vez que eu falo public em inglês, eu estou falando de uma coletividade determinada, de um universo determinado de indivíduos que têm as suas vontades, as suas diferenças negociadas e que, portanto, formam public, né? Quando eu falo em public, em francês, quem me chamou a atenção disso foi o professor Garrapon, quando eu falo em public em francês, eu estou falando de uma entidade que representa todos, como em République, por exemplo, né? É uma coisa que está além e acima de todos, mas não é o Estado. Não é o Estado. Não é o Estado. A République não é o Estado. O Estado é outra coisa, o governo é outra coisa, a République é outra coisa. E os funcionários públicos são funcionários da République, não são funcionários do Estado, nem são funcionários do governo. Não se sentem assim, não se representam assim. Mas quando eu falo em público, em estatal público no Brasil, eu me refiro exatamente a um estatal público, a um público vinculado a esta categoria estatal. E falo de um público vinculado a uma categoria estatal de uma forma, inclusive, muito mais interessante e peculiar, acho eu, porque eu não encontrei, né, na Argentina, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, em Angola, e só encontrei no Brasil, esse tipo de referência. Quer dizer, é um público que é um funcionário público. Quer dizer, esse público vira estatal e esse estatal vira um funcionário público. Então, um funcionário público, que é um sujeito que fez um concurso, como eu, por exemplo, aliás, eu já fiz 4 concursos.
né? Então eu sou um funcionário público. Então eu posso dizer, por exemplo, o que é o interesse público. Imagine só, né? Que eu fiz 4 concursos de antropologia, não tenho a menor ideia de coisa nenhuma, mas eu sou um funcionário público, tenho fé pública e posso dizer qual é o interesse público. Claro que se eu fosse do Ministério Público, aí a coisa fica mais grave. Isso, aí a situação fica muito mais grave, porque eu não só digo qual é o interesse público, como persigo este interesse público onde eu quiser achá-lo. Isso, e para isso eu estou constituído de poderes, né, para tal. E, inclusive, eu crio, né, essa própria reflexão, essa versão brasileira do processo, cria uma categoria que é absolutamente surpreendente, que é a categoria dos hipossuficientes. Quer dizer, a sociedade é constituída de pessoas suficientes e de pessoas hipossuficientes. E, como dizia o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, lá do NB, dando aula lá para o doutorado de Direito, um ilustre membro do Ministério Público Federal dirigiu-se a ele e disse: professor, todos nós somos hipossuficientes de alguma maneira, é só a gente descobrir aonde. Não é isso? Quer dizer, então, se todos nós somos hipossuficientes em algum momento, é só descobrir aonde, eu a qualquer momento posso ser tutelado nos meus interesses pelo Estado. É isso? Quer dizer, o Estado pode legitimamente tutelar os meus interesses e fazer ou não fazer algumas coisas sem me perguntar o que eu quero. Isso aí, embora eu esteja falando isso assim de uma maneira leve, porque eu não quero cansar vocês muito com isso, representa uma questão muito importante, porque é a representação de uma tutela como proteção. E a ideia de que a tutela protege. Mas olha só, se a tutela protege, ela protege a desigualdade. Toda proteção tutelar, como a Faculdade de Direito, não é isso que nós estamos, representa uma desigualdade. Não há tutela sem desigualdade. Tem o tutor e o tutelado, não é isso? Quer dizer, então, eu vou achar que ser tutelado é uma coisa boa, porque me protege. Então, nós estamos diante de um sistema jurídico, né, que constitui um processo e constitui seus agentes processuais dentro de uma ideologia. Eu, quando dou aula para os meus colegas lá do direito, essa parte é uma parte, vamos dizer assim, caliente, não é isso? Porque a maior parte das pessoas acha que se o Estado não proteger as pessoas vão ser jogadas a seu Deus dará. O que representa vamos dizer assim, uma pouca fé, né? Quer dizer assim, nos direitos civis e na capacidade que a sociedade civil tem de se organizar e de reivindicar seus próprios direitos, coisa que, aliás, é uma tradição nossa histórica, como já disse Zé Murilo de Carvalho, já disse Roberto da Mata, já disse Vanderlei Guilherme dos Santos, etc. Então, nós temos aqui nessa nossa questão uma outra consequência também, que é uma apropriação do saber jurídico e do direito pelo Estado, né? Quer dizer, quem vai dizer o que é o direito não é a sociedade, quem vai dizer o que é o direito é o Estado. E isso aí é uma coisa fácil de perceber se vocês compararem Coimbra com Bolonha. Não é isso? Quer dizer, Bolonha era uma faculdade de direito lá que os estudantes contratavam os professores darem aula. Os professores não estavam dando aula legal, despachavam os professores, botavam outro lugar, e estava tudo certo. Tinha lá umas confusões sobre débitos e pagamentos, né, de pessoas de outro lugar que eles tiveram que resolver, e aquilo foi formando um mercado, etc., e esse conhecimento jurídico especializado. Coimbra, pelo contrário, não é isso? Quer dizer, Coimbra é uma faculdade estatal, né? Os brasileiros todos, né, todas as colônias portuguesas tinham que sair dos seus lugares para estudar em Coimbra, para poder adquirir o seu grau, como se o direito estivesse aprisionado, não é isso? No Estado e nesse Estado centralizador. Sabem que depois, todo mundo sabe, não é isso? Mas que nós tivemos faculdade de Direito no século XIX, né, em São Paulo, no Recife. A minha faculdade de Porto Alegre foi fundada em 1900, ou seja, é muito pouco tempo de faculdade de Direito e sempre estatais. Não é isso? Quer dizer, hoje é que você tem mais universidades particulares, inclusive em Portugal, a Universidade do Porto, apenas há uns 15 anos atrás, consegui abrir uma faculdade de Direito, que tem lá um sujeito que eu conheço, tal, que me contou essa história, o meu queixo caiu, porque eu não tinha ideia de que esse monopólio continuava até hoje. Quer dizer, só tinha uma faculdade pública em Coimbra, outra em Lisboa, e não tinha mais. E aí agora abriram no Porto, que era a grande vitória da Universidade do Porto, ter uma faculdade de Direito aberta lá. Então, essa apropriação, então, de novo, né, estamos tratando de apropriação do direito pelo Estado,
e pelos seus funcionários. Eu faço questão de dizer isso. O que nos leva a uma tradição muito interessante, que é essa tradição que todo mundo fica reclamando, mas ninguém consegue explicar, que é uma tradição da apropriação particularizada, né, dos recursos públicos em nome do próprio Estado e do bem-estar da sociedade. Quer dizer, se o direito é do Estado, né, se o direito do Estado é que diz o que é, o que não é, então se eu estou no Estado, eu posso me apropriar dos recursos porque eu tenho legitimidade para fazer isso. Então a apropriação particularizada e não a apropriação universalizada de recursos é que vai ser a apropriação legítima, seja feita pelo Estado, através de seus funcionários, seja feita por alguém, né, que bota uma carrocinha ali na rua e tal, até que a polícia vá lá e diga que não pode, porque enquanto não disser que não pode, ele toca o bonde, porque não é uma coisa que é pública, então pode ser apropriada particularizadamente. Então isto é uma relação de significados muito importante, e que nos leva também a uma outra questão, que é a existência até hoje dos privilégios processuais, né? Quer dizer, se os funcionários do Estado, ou se as pessoas que estão próximas do Estado, elas têm essa clarividência, essa função de achar a verdade e administrar os conflitos, então também quando elas são processadas por algum motivo, elas também têm que gozar de certos privilégios. Então nós vemos diuturnamente sair no jornal uma série de discussões sobre prisão especial, sobre se bota algema, não bota algema, não é isso? Se o Supremo Tribunal Federal se reuniu, é um culpadíssimo, o Supremo Tribunal Federal é um culpadíssimo, se reuniu um dia inteiro só para discutir se quem que tinha que botar algema, não tinha. Todo dia você abre o jornal, abre a página do jornal, tem uma pessoa de gente algemada no jornal, né? Sempre, todo dia. Aí hoje, mas tem um problema, tem certas pessoas que não podem ser algemadas. Se isso não é um tratamento desigual, juridicamente falando, né, para a aplicação da lei e que tem influências processuais, porque já dizia, né, lá o Cláudio Manuel da Costa, aí o negócio da devassa do Tiradentes, que como ele ficou na Casa dos Contos, né, ele ficou preso numa boa lá, então tinha punhos de renda, tinha um acesso todo à sua defesa, que ele se defendia melhor porque ele não estava junto com os presos comuns que eram, e era em Confidência Mineira, né, era um negócio para estabelecer os ideais da igualdade, mas quando acabou a história, os homens bons foram para um lado e os plebeus foram para o outro, lá para aquele cárcere lá em Ouro Preto, e o outro foi para Casa dos Contos para ter prisão especial. Então, eu acho que essa questão naturaliza uma desigualdade no tratamento processual, que é uma coisa muito importante e que está aqui sempre lembrada, né, nessa ideia do Rui Barbosa, de que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Bom, nesse sentido, né, e encaminhando já uma conclusão, que eu não quero deixar meu colega aqui se chatear com as coisas que eu estou dizendo, porque a gente fala primeiro, fica cheio de dedo nesse tal, porque o outro está esperando, é uma coisa chata. Eu diria que essas questões que eu estou levantando têm a ver um pouco, ou muito, vocês é que tem que resolver, o júri, né, que tem que resolver, com relação a essas questões da teoria política brasileira, teoria social brasileira, e fundamentalmente com esse desafio da democracia, né? Quer dizer, que tipo de processo, porque eu insisto, né, de que o processo é o cerne dessa discussão e é o cerne das formas, ou pelo menos é onde a sociedade coloca, né, de maneira clara e de maneira normativa, e as formas como ela acha que os agentes, as posições que os agentes têm nessa administração de conflitos, né, nas acusações, nas defesas, nas réplicas, nas tréplicas, e como é que essa transformação, né, de uma sociedade estatal, de um direito público que está vinculado profundamente, como é o direito penal, não é isso? Que está fundamentalmente ligado ao direito público, como é que ele pode se transformar num processo que defenda direitos, né? Quer dizer, que ele defenda os direitos dos acusados. Esse é que é o paradoxo a que eu estou querendo me referir aqui, né? E que ele se revela de maneira muito candente aqui no Brasil, na discussão dos meus colegas,
sobre essa questão dos rumos, né, que o processo deve ter, ou os rumos que se deve dar ao processo. Mas eu diria que não é só o processo, eu digo que também o direito administrativo, o direito civil, o direito comercial, quer dizer, todos esses direitos, né, também têm processos de aplicação, que são, no caso, os processos civis. Minha amiga Bárbara está ali, que escreveu um livro, uma etnografia do Tribunal de Justiça, né, com relação aos processos civis, que teve agora lá da TV Justiça, lá que entrevistou ela, vocês podem ver o programa, estou fazendo um comercial e tal, que é para levantar lá, vender mais o livro dela, isso e tal, que é uma boa, mas que se refere fundamentalmente a uma descentralização simbólica, não é isso? Quer dizer, de quem vai definir esses agentes. Não é isso? Porque quem é que vai ser? Quer dizer, vai continuar sendo os juristas que estão imbuídos dessa ideologia. Vai ser o quê? Vai ser o Congresso, que frequentemente sofre, né, como está sofrendo agora ataques de legitimidade, etc. Quer dizer, essa legitimidade é uma legitimidade social ou é uma legitimidade estatal? Não é isso? Quer dizer, como é que nós vamos lidar com as questões de legitimidade processual num Estado democrático de direito brasileiro? Né? Então essa, para mim, é uma pergunta, né? A resposta vale $1 milhão, evidentemente que eu não vou dar e não pretendo, mas ela é uma pergunta fundamental, né? Porque nós estamos presa desse paradoxo, né? Quer dizer, por um lado, uma tradição processual liberal, né? Porque essas faculdades de lei, pelo menos a minha era, não sei se aqui era, mas ela sempre teve, porque o nosso direito, afinal de contas, é um direito burguês, não é isso? Quer dizer, então ele tem essas raízes liberais, é um direito liberal que quer pensar o processo como uma defesa dos direitos, e por outro lado, nós temos uma tradição que, já dizia um padre que escreveu um livro no início do século XX, o liberalismo é um pecado, não é isso? Quer dizer, e que nós temos uma forte matriz hierárquica e que diz que essa igualdade, essa individualidade, ela é absolutamente nociva. Por quê? Porque ela produz conflito. E aí eu chego onde eu estava começando. Não é isso? Quer dizer, o conflito, nesta ordem hierárquica, é indesejável. E o processo foi feito para acabar com o conflito. Ele não foi feito para administrar o conflito. E existe uma categoria, né, que os meus alunos usam, e os meus colegas muitas vezes também, que é o seguinte: o processo foi feito para pacificar os conflitos. Aí eu me lembro sempre do Duque de Caxias, isso, que era o pacificador, não é isso? Quer dizer, no século XIX, ele foi lá, pacificou tudo, não tinha problema, onde tinha um conflito, ele ia lá, pacificava. Não se perguntava como é que ele pacificava, mas ele pacificava, voltava lá para o imperador, disse: ó, pacificou, então tá bom, subia mais um grau. Começou como barão, né? Aí foi marquês, aqui em Niterói era marquês, não é isso? Aí depois ele foi indo, virou duque, tanto pacificou que virou duque. E aí, isso é uma coisa importante, porque a pacificação não quer dizer a administração da natureza do conflito, né? Muitas vezes quer dizer a devolução para a sociedade do conflito. Dizer: olha, eu não quero saber desse conflito. E aí eu não poderia, para encerrar, né, eu tenho que dizer que nós estamos participando, né, de um programa, de uma política pública, né, de ciência e tecnologia, né, que fez um edital, houve um edital, foram 123 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia aplicados. Nós tivemos, eu ia dizer a sorte, mas aí alguém podia, né, achar ruim, mas se não disser a sorte, vai dizer que é o médico, vai dizer que é convencido. Sei lá, aconteceu que nós tivemos um instituto aprovado, certo? Aconteceu isso, então, provavelmente pelo mérito dos meus colegas e tal, trabalho, essas coisas todas. Mas na área de segurança pública e de justiça criminal, não é isso? Quer dizer, então, o governo já pensou que essa área é uma área que merece esse enfoque das ciências sociais, não é isso? Quer dizer, e acho que isso é uma coisa muito importante, porque essa matriz que nós temos no Brasil e que trata dessa questão da segurança pública e da justiça criminal é uma matriz estatal. Isso, ela não é uma matriz social, ela é uma matriz estatal. E essa matriz estatal, ela está fundamentalmente ligada na pacificação, nosso Duque de Caxias, e na punição, que é o nosso direito penal. Quer dizer, ou pune ou pacifica. Quer dizer, ou você acaba com os conflitos, ou você pune as pessoas que estão entrando em conflito. Mas não há, é isso? Nas instituições, uma matriz, que eu estou dizendo, uma matriz que ache que o Estado e as instituições da sociedade
tem, né, essa competência de administrar os conflitos. E esse instituto nosso aqui da UF, do qual a professora Lana faz parte, a Bárbara, etc., está voltado para exatamente estudar dois tipos de conflito que fogem a essa moralidade, vamos dizer assim, corriqueira do direito penal, que é lidar com os crimes comuns, não é isso? O negócio do tráfico, do roubo, furto e tal. A macrocriminalidade de um lado e os tais delitos de pequeno potencial ofensivo de outro, que são inovações, né, na nossa forma de olhar a criminalidade, de criminalizar os conflitos, que implicam em várias dificuldades, né, para achar a forma de lidar com esses conflitos, né? Nos pequenos delitos de pequeno potencial ofensivo, não se encontrou ainda um lugar onde esses delitos vão, porque se vai para a delegacia, é chamado de feijoada e a polícia bica. Vai para o juizado especial criminal, né, tem o negócio da cesta básica, também não resolve. Vai para Maria da Penha, prende o sujeito e tal, não sei o quê, aí também serve para os casos, mas para outros casos não serve. Então não se tem ainda um consenso, né, sobre essas instituições e o que elas devem fazer. Enquanto isso, os conflitos civis, né, muitas vezes estão se transformando em conflitos criminais, não é isso? E como criminalizar as coisas e o direito penal não vai resolver ordem pública nenhuma, né, porque não vai ser com o direito penal nem com a polícia que se resolve a ordem pública, né? Então, nós temos necessidade de fazer uma reflexão teórica, de fazer uma pesquisa séria, né, e que possa trazer informações e subsídios para a formulação de políticas públicas que contribuam, né, para restabelecer a questão da civilidade na administração de conflitos na sociedade. Civilidade em todos os sensos. Civilidade porque é a sociedade civil, civilidade porque também se exige, né, que as pessoas sejam civis, né, tenham um comportamento de cidadãos, sejam cíveis, cidadãos uns com os outros, baseado na igualdade e no respeito à diferença, e civilidade também porque diz respeito à cidade política, né? Diz respeito fundamentalmente à relação que o Estado deve ter com os seus cidadãos. Então, quer dizer, eu tive há pouco tempo aqui, né, a oportunidade, eu acho que muitas pessoas presenciaram, devo dizer, de ouvir uma série de paradoxos e de preconceitos sobre essa questão do estudo da segurança pública e da justiça criminal, né, em ocasião de ter proposto um curso de segurança pública lá no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Todo mundo achava que eu era o ideólogo da repressão, né, isso que é uma coisa formidável, isso, então, esse ideólogo da repressão, mas anyway, foi isso que foi, que é uma falta de percepção, né, de que essa questão da sociedade civil é que tem que tomar conta dessa coisa. E se a universidade pública e a sociedade civil não se imiscuir nesse mercado, vamos dizer assim, da segurança pública e da justiça criminal, não vai ser a polícia, nem o exército, nem as forças armadas, e nem o direito penal que vai resolver esse problema. Porque se tivesse para resolver esse problema, tinha resolvido há muito tempo. E como não estávamos nós na situação em que estamos. Então eu peço desculpas a você e ao meu colega aqui, porque eu posso ter me demorado mais do que o necessário, e agradeço a atenção.